Eu trouxe esse vídeo para mostrar para a igreja, para os nossos visitantes, que esse não é o verdadeiro evangelho. Eu quero falar hoje sobre duas gerações. Quero falar sobre uma geração que impactou o mundo da época e sobre esta nossa geração. Embora o vídeo ele aborde mais, esteja mais voltado para a juventude, mas é para toda a igreja. Hoje eu quero falar sobre entrega e renúncia. Tem dois textos. Primeiro, Atos, capítulo 20, e o versículo 24. Atos dos Apóstolos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Segundo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Atente para o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Entrega e renúncia. Quero falar um pouco sobre a história de uma igreja, a história de um povo que ficou marcado na história de missões, na história da igreja, que foram os moravianos, no século XVIII. E é uma história de entrega e renúncia. A Morávia, assim como a região da Boêmia, é localizada lá na República Tcheca. E nos anos de 1600, houve um grande levante contra os morávios. Um rei católico romano, um papa, invadiu e perseguiu tanto os boêmios quanto os morávios, levantando uma grande perseguição contra aquela comunidade. E ali havia uma igreja do Senhor. Bíblias foram queimadas, inários foram queimados, os seus registros históricos foram perdidos, escolas, igrejas foram queimadas e foram fechadas. Para escaparem da perseguição romana, desde aqueles dias, eles formaram grupos cristãos clandestinos. Eles se reuniam às escondidas, através de grupos pequenos, através de células, para continuarem adorando o Senhor e para fugir então da perseguição romana. E
Alguns anos depois, um pequeno grupo desses morávios foi para a Saxônia, foi para a Alemanha. E ali encontraram um homem rico, um conde, muito temente a Deus e que amava a Deus acima de todas as coisas. O nome deste conde está registrado nos anais da história de missões da igreja. O conde Zinzendorf. O conde Zinzendorf, então, cedeu as suas terras, as suas fazendas, para aquele grupo de cristãos que falavam língua alemã, construírem suas aldeias e ali viveram. E ali, eles formaram, então, uma grande comunidade cristã dos morávios, sendo Zinzendorf o pastor daquela comunidade. Este homem, ele tinha como lema, ele amava profundamente a Deus. Ele foi profundamente usado por Deus na área de missões. Ludwig Zinzendorf. O lema dele, ele dizia: eu tenho uma paixão, Jesus e somente Jesus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. E tudo o que eles faziam naquela comunidade dos morávios era para obter, para que o cordeiro que foi morto recebesse a recompensa do seu sacrifício. Tudo que os moravianos faziam era para recompensar o sacrifício que o cordeiro que foi imolado recebesse. 5 anos se passaram depois que eles se estabeleceram na Alemanha. E Deus derramou profundamente do Espírito sobre eles. Houve um grande derramar do Espírito Santo sobre os morávios. Houve um grande quebrantamento naquela comunidade. E naqueles dias, eles se voltaram intensamente para Deus. O forte deles tornou-se a oração. Eles começaram uma vigília de oração. Eles foram os primeiros na história a criar o relógio de oração. Eles começaram uma vigília e a oração desta vigília, que começou numa vigília, durou exatamente 100 anos ininterruptos. 100 anos, olha aqui, 100 anos ininterruptos. Os moravianos oraram a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana, 360 dias no ano. Eles não paravam, eram turnos de oração, um turno substituindo outro turno. Deus levantou essa igreja, Deus levantou esta comunidade. Toda a igreja dos moravianos se tornou uma sociedade missionária. Durante 200 anos da história do cristianismo na Europa, nenhuma outra agência missionária, reunindo todos os missionários da época, nenhuma igreja, nenhuma agência missionária enviou tantos missionários para o mundo como os moravianos. O alvo deles era o reino de Deus. Eles não se importavam com o crescimento denominacional. O coração deles queimava em chama por almas, pelos perdidos. Eles queriam engrandecer o reino de Deus. Eles amavam a Deus acima de todas as coisas. O que é que havia no coração desse povo? O intenso amor por Deus. Eles eram apaixonados por Jesus e, consequentemente, apaixonados pelos perdidos. E os moravianos alcançavam os perdidos a qualquer custo. Este também era o lema da fundadora da nossa igreja, Aimee Semple McPherson. Ela dizia: alcance o perdido a qualquer custo. E eles faziam de tudo
para conquistar os perdidos. Certa vez, 2 jovens moravianos, 2 jovens missionários moravianos, eles ouviram falar de uma ilha no norte da Índia. E lá naquela ilha havia um britânico que era agricultor e ateu, que levou para lá 3.000 escravos africanos. E quando aqueles jovens souberam desta ilha, souberam que lá haviam 3.000 escravos africanos, sofrendo, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o amor de Deus, o coração desses jovens se comoveu de dor. Eles foram orar ao Senhor, e eles fizeram o seguinte: eles escreveram uma carta para o agricultor britânico, pedindo permissão para eles entrarem na ilha e pregar o evangelho para os escravos. Ao passo que o ateu respondeu a carta, dizendo que nenhum pregador, nenhum missionário, nenhum clérigo entraria naquela ilha para falar dessas coisas sem sentido, que era a palavra de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram a orar. Eles foram orar novamente. Eles foram buscar a face de Deus. E eles tomaram uma decisão que talvez nenhum de nós teríamos a coragem de tomar por amor a Jesus. Mas ele seguiu o lema. Ele seguiu o lema do seu pastor: fazer de tudo para recompensar o sacrifício do cordeiro que foi morto. Eles tomaram uma decisão: se vender como escravos, para viver entre os escravos e assim poder pregar a palavra. Mas em que implicava isso? Implicava que se eles se vendessem como escravos e fossem morar naquela ilha, nunca mais eles sairiam de lá. Nunca mais eles voltariam para a Alemanha. Nunca mais eles veriam seus familiares. Nunca mais eles veriam seus amigos. Ainda assim, eles tomaram esta decisão. Eles escreveram para o agricultor, se vendendo como escravos, somente para pregar o evangelho para os escravos. E aí o agricultor aceitou o pedido. Eles se venderam como escravos. E o dinheiro da venda, eles compraram as passagens e viajaram para a Índia. E nunca mais se ouviu falar daqueles jovens. No dia da despedida deles, no dia do embarque, estavam reunidos, fizeram um grande culto de despedida, com muita oração, com muito choro, com muito quebrantamento. Estava lá a igreja toda, os familiares, os amigos. E ainda assim as pessoas perguntavam: mas por que vocês fizeram isso? Isso é loucura. Por que vocês têm que ir para lá? Vocês nunca mais vão voltar. Vocês nunca mais vão ver os seus familiares. Vocês nunca mais vão ver os seus amigos. Ainda há tempo de desistir. Mas eles não desistiram. Eles não falaram nada. Eles entraram no navio. Quando o navio estava se afastando, eles deram tchauzinho e gritaram: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Essa era a geração dos moravianos. Para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Igreja da pós-modernidade. Qual a recompensa que nós podemos dar ao cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar? O que é que nós estamos fazendo para que o cordeiro que foi morto, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício? O que nós podemos fazer pelo Deus que nos deu tudo?
Isso é uma pergunta muito confrontadora. O que nós podemos fazer pelo Deus que nos deu tudo? O que esta geração está fazendo para Deus? Enquanto que o estilo de vida dos jovens moravianos era oração, era consagração, era jejum, era estudo da palavra, era missões, era entrega, era renúncia. Eles queriam fazer de tudo para recompensar o sacrifício que Cristo fez por eles. Esta geração, a nossa geração, ela quer recompensar o Cordeiro com a música, com a coreografia, com o flash mob. E ainda chamam de geração bem-aventurada. Ainda chamam de geração bem-aventurada. E ainda dizem que seremos a geração que dança. Verdade. Realmente esta é a geração que dança. Mas é a geração que não se entrega para Deus. É a geração que não renuncia ao pecado. É a geração que cada vez mais se afasta de Deus. Olha a diferença dos moravianos para nós. Essa geração que não se entrega para Deus, mas que se entrega para o mundo, que não renuncia ao pecado, mas que renuncia à oração, que renuncia à entrega, que renuncia à palavra de Deus, que renuncia à consagração. Olha a diferença dos moravianos para a nossa geração. Essa é a geração dos descompromissados, dos desapercebidos. Nunca na história da igreja houve uma geração como a nossa, de crentes tão desapercebidos, descomprometidos, acomodados, alienados. A geração que vai deixar uma má impressão para o mundo. A geração que já está marcada pelos maus testemunhos, pela corrupção. Nós vimos nos vídeos. Onde estava o pastor daquela igreja, que no casamento as mulheres estão de perna aberta e os homens passam por debaixo das mulheres. Onde estava o pastor daquela igreja para repreender aqueles irmãos? Esta é a geração. Meus irmãos, esta é a geração que tem corrido atrás de entretenimento. Mas nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos de arrependimento. É disso que nós precisamos. É de arrependimento. A igreja não precisa de estrelas do gospel. A igreja precisa de profetas que denunciam o pecado do povo, que denunciam o pecado da nação. É disso que a igreja, que a nossa geração está precisando. Essa é a geração que quer ganhar a vida. Que quer ganhar a sua vida, mas que não quer perder a sua vida. Eu tenho que aproveitar a minha mocidade. Eu tenho que aproveitar os meus dias. Aproveitar tudo que o mundo oferece. Sem se importar se é pecado ou não. Aproveitar o adultério, aproveitar as bebidas alcoólicas, aproveitar drogas, inimizades, práticas pecaminosas, o uso da mentira para se dar bem. Esta é a marca da nossa geração. Jesus diz: pois quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la. Foi o que os jovens morávios fizeram. Pode até ter perdido a sua vida, pode até ter perdido a sua juventude, pode até ter perdido os prazeres, mas eles ganharam se entregando a Jesus por amor, se entregando ao evangelho para conquistar os perdidos. Esta geração que não pensa na eternidade. Nós temos que estar conscientes, meus irmãos, que pecar não é aproveitar a vida, e sim perder a comunhão com Deus.
e, consequentemente, perder a vida eterna. Perder a vida que Jesus fala aqui requer entrega, requer renúncia do eu, sacrifício da nossa vontade, fazer a vontade de Deus. O Senhor quer que nós venhamos nos entregar para Ele, como os crentes da igreja da Macedônia fizeram, como está registrado lá em 2 Coríntios. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Nós temos nos dado primeiramente ao Senhor, ou nós temos nos entregado para nós mesmos, para os nossos prazeres? Esta é a geração que não gosta de orar. Ontem nós tivemos manhã de consagração, 10% da igreja esteve presente. 10% da igreja esteve presente durante 7 horas de oração e de estudo da palavra de Deus. Isso reflete a nossa geração, como ela é fraca, como ela não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com o Deus da palavra. Esta, infelizmente, é a verdade. Jesus quer que nós venhamos nos entregar inteiramente a Ele, incondicionalmente a Deus. Quem se consagra, quem se entrega a Jesus, vive por Ele e para Ele. Precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que é que lhe afasta de Deus? O que é que tem lhe afastado de Deus? O que é que tem impedido você de se entregar incondicionalmente a Deus? O que é que ainda está te puxando para o mundo? O que é que ainda te segura para você não vir totalmente para Deus? Renuncie tudo aquilo que afasta você do Senhor. Paulo renunciou tudo por amor a Jesus. Porque para Paulo, o motivo da alegria dele era cumprir o seu chamado, era cumprir o seu ministério. Você foi chamado por Deus? Sim ou não? Você tem um ministério? Você foi chamado por Deus? Então se entregue totalmente para Ele. Se entregue totalmente. Olha que Paulo fala. Ele não estava dividido. Ele tinha uma visão na vida dele. E uma missão. A missão era servir ao Senhor. Mas de nada faço questão. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esta era a missão de Paulo. A sua visão estava totalmente voltada para a sua missão. Nada o dividia, nada tirava o seu foco, nada tirava a sua atenção. O seu alvo era Cristo. E nós hoje cantamos: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mentimos. Essa é a geração de crentes mais mentirosos que tem, sobretudo quando cantam. Meu alvo é Cristo. Não é. Não é. Porque quando tem oração não vem para EBD, não vem para os cultos. O alvo é você mesmo. O alvo são seus prazeres. O alvo é o seu trabalho. O alvo são seus estudos. Você não abre mão dessas coisas para Deus. E olha que Deus nem pede tanto somente um sábado pela manhã, quando tem consagração. Algumas horas nos cultos. Mas a igreja pós-moderna não quer renunciar a nada. E para nós servirmos a Deus integralmente, nós precisamos renunciar. Jesus falou sobre renúncia das vontades por amor a Ele. Precisamos renunciar às nossas vontades, pois quem quiser salvar ou ganhar a sua vida, perdê-la-á. O que isso significa? Quem não der prioridade a Jesus, vai perder a sua salvação, vai perder a sua vida.
Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la. Paulo, ele diz que as coisas que ele fazia e que para ele eram importantes, como a religião judaica, o farisaísmo, a sua posição, a sua família, tudo isso, quando ele conheceu o amor de Cristo, ele disse: tudo isso agora é refúgio, não tem valor, em detrimento ao ministério que ele recebeu de Cristo, ao amor de Cristo, à palavra de Cristo na vida dele. Qual a recompensa que nós podemos dar ao cordeiro que foi imolado, ao cordeiro que foi morto? A maior recompensa do sacrifício do cordeiro é a pessoa entregar-se por completo a Deus. Deus, ele quer a nós. Coloque a mão no seu peito e diga: Deus quer a mim. Deus te quer. Deus não quer somente os nossos dons. Deus não quer somente as nossas vocações. Deus não quer somente os nossos bens. Mas Deus, em primeiro lugar, Ele nos quer. É por isso que Ele tem atraído o nosso coração para Ele. Ele quer uma entrega total, como o apóstolo Paulo fez. Em Gálatas 2:20 ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual a recompensa disso? Qual a recompensa que nós podemos dar para Deus? Portanto, meus irmãos, exorto-vos pelas compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele quer que nós venhamos oferecer sacrifício vivo, uma entrega total, sem reservas, sem retorno, sem volta. Sacrifício vivo. Como é isso na prática? Vamos lá para o capítulo 6 de Romanos, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ele quer que nós venhamos nos entregar para Ele. Os nossos membros, tudo que nós somos, tudo que nós temos é para Deus. Tem que ser dado a Deus. Sacrifício vivo é morrer para o pecado e viver para Deus. É uma mudança de instrumentalidade. É uma mudança de uso. Antes quem usava os meus membros, antes quem usava os meus instrumentos, quem usava as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a minha boca, quem era que usava? Agora eu tenho que dedicar esses instrumentos, eu tenho que dedicar a minha vida por completa, assim como os moravianos, como os jovens moravianos fizeram, para a glória dele, por amor a ele. Isso é que entrega, é isso que Deus quer. A verdadeira entrega reflete em uma vida transformada. Nós devemos viver para Deus no trato do serviço cristão. O que é que você está dando para Deus? O que é que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Pergunte para você, não precisa responder. O que é que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que é que você está fazendo com aquilo que você sabe? Com aquilo que você domina?
Você está glorificando a Deus com isso, com a sua vida, com a sua profissão, com o seu ministério? Você está glorificando a Deus? Quanto estamos investindo do nosso tempo e da nossa vida e dos nossos recursos para a obra de Deus, para missões, para a salvação dos perdidos? Quanto do nosso tempo estamos dispostos a dar para irmos em busca do perdido? Talvez você ficou comovido, eu quero ir para a África. Talvez você não tenha chamado para ir para a África, mas talvez o seu chamado seja aqui para a rua ao lado, para essas famílias aqui desta rua. Talvez o seu chamado seja lá na sua comunidade, lá na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Lá também você pode ser um missionário. É a mesma coisa. São perdidos. São pessoas que precisam de salvação. São pessoas que precisam da vida de Deus. Quanto da nossa vida, do nosso tempo, estamos dispostos a darmos e entregarmos, assim como fizeram os jovens moravianos, que se venderam por causa do Evangelho? Estamos dispostos a enfrentar a morte, como fez Jim Elliot e mais 4 companheiros missionários no ano de 1955, que saíram dos Estados Unidos e foram para o Equador, pregar para uma tribo de indígenas, canibais, para os Waodani. Despediram dos seus familiares e nunca mais voltaram, porque houve uma grande chacina, eles foram mortos. Mas através da morte deles, as suas esposas e os seus filhos voltaram lá, conquistaram o coração dos índios, conquistaram os índios para Deus. E lá os Waodani, a tribo dos Waodanis, hoje é uma das tribos que mais implanta igrejas. Porque alguém foi primeiramente morrer. Será que estamos dispostos? Terça-feira nós vamos passar esse filme aí, com a história de Jim Elliot. Foram a uma terra selvagem. Quanto do nosso conforto estamos dispostos a renunciar para que vidas sejam salvas? Quanto do nosso tempo estamos dispostos para aprendermos mais da palavra de Deus, para aprendermos a evangelizar, para levarmos a palavra aos perdidos, para aprender um esboço com 3 pontos que fala da justiça de Deus, do julgamento de Deus e da misericórdia de Deus? Quanto estamos dispostos? A igreja está disposta a dar sua vida em favor de muitos? Ou ela quer buscar entretenimento? O evangelho gospel, o evangelho do jump, o evangelho do pula-pula, o evangelho da quadrilha, da festa junina gospel. Meus irmãos, o mundo espera por nós. O mundo não está esperando pelos governantes. O futuro do Brasil depende da igreja de Cristo, da igreja se colocar diante de Deus nesta geração, se arrepender, orar e clamar pela misericórdia de Deus na nossa nação. Não adianta impeachment, não adianta tirar presidente, não adianta remover reis. O Brasil não precisa de um novo rei. O Brasil precisa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Brasil precisa de Jesus. Esta geração precisa de Jesus. A nossa geração precisa de Jesus. O mundo espera por nós. O mundo espera mais que a igreja venha se entregar por eles. Nós assistimos essa semana uma reportagem de uma atriz da Rede Globo que foi visitar uma ONG no Malawi. E ela foi junto com uma missionária dos Estados Unidos. E
Ela ficou impactada com o que ela viu. Ficou impactada pela pobreza existente ali na África. Mas ela foi também impactada pelo amor de Deus através da vida daquelas pessoas. Ela participou de um culto no qual um pastor evangélico estava pregando, um pastor africano. E aí, ela brincando lá com o povo daquela comunidade, no final, na despedida, ela perguntou o que eles gostariam e o que eles estavam mais precisando, que ela ia ajudar a mandar para eles. Meus irmãos, os habitantes do Malawi, eles não pediram comida, eles não pediram dinheiro. Você sabe o que eles pediram, Patrícia da Globo? Bibliais. Bibliais. O mundo está sedento pela palavra de Deus. O mundo está sedento pela palavra. A moça não soube o que fazer. Bíblias. E nós, igreja? E nós? Deus quer restaurar nesses dias todas as coisas, mas Deus não quer apenas restaurar o culto, Deus não quer apenas restaurar o louvor, Ele quer primeiramente restaurar as nossas vidas. Ele deseja você integralmente, Ele deseja a mim. Se entregue a Deus, porque Deus quer você. Se entregue, renuncie tudo por Cristo, renuncie tudo pelo Evangelho, porque Ele está nos chamando. Ele está nos chamando. E esta noite, eu creio que é noite de concerto com Deus. Eu creio que Deus falou com pessoas aqui que precisam restaurar os seus ministérios. Pessoas que foram chamadas, que têm o chamado de Deus. E outras que Deus já está chamando para viver o Evangelho. Deus está chamando para a salvação. Deus quer salvar você. Deus não quer salvar somente o seu marido. Deus não quer salvar somente os seus filhos. Deus não quer salvar somente a sua esposa e os seus filhos. Deus também quer salvar você. Deus quer salvar toda a sua família. Ele está chamando você. Que Deus tenha misericórdia desta geração. Que esta geração se volte verdadeiramente para o verdadeiro Evangelho. Arrependidos. Que venha viver para Cristo. Que venha se entregar. Que venha renunciar os seus prazeres. Aqueles que querem isto, vá se colocando de pé.